Olá, esta é a questão número 17 da prova da ETEC, que aconteceu dia 3/7. Eu coloquei o primeiro semestre, mas o início do curso no segundo semestre de 2022. E o tema é interpretação de texto. O texto que vai ter aí é um texto científico, tá? Então, assim, tem alguns dados que a gente precisa prestar atenção para poder resolver as questões aí, no caso da ETEC, tá bom? Antes de iniciar a resolução, caso você não seja inscrito, se inscreva aí no canal para para acompanhar as postagens semanais e divulgue o canal, compartilhe o vídeo, use a parte de comentário para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas interessadas nos temas de matemática e ciências da ETEC, que é 2022, obviamente se preparando para 2023. Bom, o texto que tem nessa questão ela é referente a 4 questões e a primeira parte nós vamos fazer agora, tá? O engenheiro de petróleo detém conhecimento amplo e específico de todas as etapas do processo de extração de petróleo e de gás. Entre suas atividades principais está a descoberta e a exploração de jazidas de petróleo e de gás natural. O petróleo passa por um processo de beneficiamento que leva à obtenção de combustíveis e de matéria-prima usada na produção de diversos materiais, como plástico, composto pertencente ao grupo dos polímeros macromoléculas, aí está explicando o que é macromoléculas, moléculas muito grandes, com características especiais e variadas. O plástico, a palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado. O plástico, os plásticos são produzidos por meio de reação de polimerização e moldados em estruturas utilizáveis, pois amolecem, entre aspas, facilmente com o aumento da temperatura. O politerefitalato de etilíneo, chamado de garrafa PET, que a gente tem aí dos refrigerantes, né? A sigla é PET, usado em garrafas de refrigerante, é um deles e foi desenvolvido em 1941. No Brasil, o uso das embalagens PETs está crescendo e substituindo embalagens como lata de flanges. Aí tá, entre parênteses está explicando o que seriam essas latas, que é as mais antigas, que quase não tem embalagens agora. Confeccionadas em aço, liga metálica de ferro e carbono revestido por estanho. Esses são materiais químicos aí, tá? Propriedades químicas, elementos químicos. Vidros e multilaminados. Multilaminado está explicando aí, tipo a caixa do leite longa-vida, que é aquele leite de caixinha tradicional que a gente tem aí, né? Bom, depois do texto aí tem a pergunta, ó, de acordo com o texto, né? Então nós vamos ter que ver no texto, os plásticos são, aí tem a letra A, produzido diretamente do petróleo, formados pelas moléculas que serão moldadas. Então pequenas moléculas que serão moldadas. Então a parte do texto fala de macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes. Então essa daqui está errada, tá? A segunda, a B, compostos, no caso os plásticos, né, compostos obtidos por reação que usam matéria-prima proveniente do petróleo. Então aqui, ó, essa parte fala um pouquinho aqui sobre a extração, né? Começa falando sobre o engenheiro de petróleo, e aí tem vários tipos de combustíveis, e ele fala que a matéria-prima, né, usada aqui, ó, o petróleo é a matéria-prima usada para a produção de materiais como plástico, não só plástico. Pode ser que seja essa. Vamos ver aqui. Aí, macromoléculas com propriedades variadas que não podem ser moldados. Aqui na parte de baixo aqui do texto fala que a palavra plástico veio de origem grega e diz que pode ser moldado, tá vendo? Opa, ficou muito embaixo aqui. Deixa eu grifar aqui mais em cima lá. Pode ser moldado, significa isso. Então, essa daqui está errada. A D,
estruturas, no caso plástico, né, estruturas que estão sendo substituídas por outros materiais como o vidro. Bom, na parte final aqui fala justamente ao contrário. Ó, no Brasil, o uso de garrafas PETs está crescendo e substituindo embalagens como latas e tal, e aí tem a parte aqui dos vidros também, certo? Então essa daqui também não é. E a última aqui fala aqui que os plásticos são grandes moléculas e que dão origem ao petróleo. É justamente o contrário, né? Que o petróleo é a matéria-prima que desenvolve o plástico, aí, não só plástico, mas tem outros materiais. Ele não especifica e não precisa especificar porque está falando somente dos plásticos, certo? Então, as alternativas aí a gente já eliminou, então a alternativa correta é a alternativa B, que significa que os plásticos são compostos obtidos por reações que usam matéria-prima proveniente do petróleo, tá bom? Um abraço a todos, até!